Seja muito bem-vindo a esse mini curso de tarô. Esse é um curso para quem já fez outros cursos de tarô ou para quem quer saber se vale a pena fazer um curso. É um curso que vai te refrescar aquelas informações que você já tem e adicionar novas. O que nós vamos trabalhar nesse curso? A introdução ao tarô, como se conectar com o seu deck, os arcanos maiores, os arcanos menores, os tipos de tiragem e como fazer manutenção do seu deck com práticas contínuas. Se você não me conhece, eu sou a professora Eliana, eu dou aula de tarô, baralho cigano e algumas outras técnicas, mas sempre ligadas no autoconhecimento. E é esse o nosso foco aqui, que você utilize o tarô como uma ferramenta para autoconhecimento. Não que você não vá poder jogar tarô para outras pessoas. Isso é ótimo porque você vai proporcionar uma ferramenta para que elas possam fazer reflexões profundas sobre o que está acontecendo na vida delas. Esse é um curso rápido, focado, e eu espero que você aproveite muito. E vamos começar falando sobre a origem do tarô. O tarô, assim como outros oráculos, era um jogo. Um jogo que a alta sociedade gostava para passar o tempo. Ele é muito parecido com o jogo de baralho que nós temos hoje. Só que o tarô, que era conhecido como tarocchi na Itália do século XV, tinha os arcanos menores, que é o deck que nós conhecemos hoje, de As a 10, com as cartas da corte. Nós falamos valete, dama, rei. Naquela época tínhamos o valete, cavaleiro, rainha e rei. E eles também tinham os arcanos maiores, que eram os trunfos. E aí nós temos alguns dos arcanos, não os 22. O tempo se passou, muitos taroques foram dados como presentes de lembrança de casamento. E aí a gente chega no século XVIII, aonde estava acontecendo todo o movimento esotérico. E muitos desses jogos, que eram utilizados para contar histórias, e essas histórias traziam elementos da vida real, acabaram sendo usados como oráculos, para que pudesse ser visto o que nós temos na nossa vida que precisa de certa atenção. Muitas pessoas acreditam que ler o tarô é uma questão de dom. Eu não. Eu acredito que quando você embaralha o seu deck pensando em determinada pergunta do seu consulente ou em determinada pergunta própria. E depois você coloca ele de uma forma ordenada. Você está apenas lendo aquelas cartas. Você vai ler, você não precisa de um dom especial. Dom seria se você conseguisse adivinhar ou prever o futuro. Mas no tarô nós lemos, porque a partir do momento que o consulente me pede para ver a vida dele, ele está me dando permissão. Aqui já fica o primeiro adendo. Eu não gosto quando nós lemos para outras pessoas, que não o consulente. Se o consulente A pedir para você ler ou falar alguma coisa da vida de B, B não te deu autorização para saber da vida dele. Então, isso seria uma invasão do campo energético dele. Algumas pessoas fazem e dá certo. Outras pessoas não fazem por ética, e nós vamos conversar ainda sobre ética. Mas no meu ponto de vista, o tarô ele vai ser usado como uma ferramenta para que as pessoas possam melhorar a vida. E as pessoas só podem melhorar as suas próprias vidas. Por isso, o tarô, que era usado no século XV na Itália e que vem sendo usado até hoje, 2025, ele é uma ferramenta muito útil. Mas você não precisa de dom, você apenas precisa saber ler essa história, essas energias que todos nós temos. E o tarô, com as suas 78 cartas, é dividido entre os 22 arcanos maiores e os 56 arcanos menores. E os 56 arcanos menores são divididos em 4 naipes: ouros, paus, espadas e copas. Você não vai decorar 78 cartas. Ao contrário, você vai entender que os 22 arcanos maiores contam uma história, contam o ciclo da vida, contam o ciclo do seu dia a dia.
é a conhecida Jornada do Louco. E os 56 arcanos menores falam de 4 áreas da nossa vida. A área material, com ouros, a área mental, com espadas, a nossa ação e iniciativa, com paus, e os nossos sentimentos, com copas. Tudo isso vai fazer sentido quando a gente vê as cartas. Mas o importante é que você entenda que o tarô não é um bicho de 7 cabeças. Ao contrário, ele é muito fácil. E aqui talvez você deva estar se perguntando, mas qual tarô eu devo comprar? Comprar um deck não é também um bicho de 7 cabeças. Até porque você não precisa ficar com o mesmo deck para o resto da vida. Você pode comprar um deck hoje e mais para frente entender que prefere outros. Na minha opinião, o Rider-Waite é um dos tarôs mais fáceis de se trabalhar, porque quando ele foi criado, quando ele foi concebido, todos os símbolos que as cartas possuem vão te ajudar a contar a história. Mas você pode optar pelo tarô de Marselha, que é um dos mais tradicionais. Eu desaconselharia você ir para o tarô de Thoth, porque ele é um pouquinho mais complexo. Independente de qual o deck, hoje você encontra várias versões diferentes e que podem te atrair. E quando você vê a natureza de cada carta, você vai entender que, independente do deck, você vai ser capaz de ler qualquer um deles. Então, não se preocupe. Primeiro, se você comprar um deck e mais para frente você descobrir que gostaria de outro deck, não tem problema. A maioria das pessoas que começam a mexer com tarô tem mais de um deck. Vira um vício. A gente gosta de decks diferentes. Segundo, quando você entende a real natureza das cartas, você é capaz de ler qualquer deck. E agora nós vamos criar uma conexão com o nosso baralho. Eu gosto de chamar isso de consagração. Para algumas pessoas, consagrar é algo muito espiritual. Para outras, significa apenas tornar especial algo. E aqui eu quero te convidar a fazer uma reflexão que não é minha. O monge vietnamita Thich Nhat Hanh nos faz entender que tudo está em todos os lugares. O que isso significa? Isso não é apenas uma carta. Essa carta, ela é um papel. Esse papel um dia foi uma árvore. Essa árvore um dia foi só uma semente. Aqui dentro eu consigo ver a folha, eu consigo ver as nuvens, eu consigo ver a chuva. E cada uma dessas cores foi inspirada na natureza. Quando nós começamos a fazer uma conexão profunda para a consagração, nós vamos utilizar esse baralho, essa simples carta de papel, de uma forma especial. E assim, nós vamos transformar um simples cartão num oráculo, que vai te ajudar a ajudar você e outras pessoas. Isso é consagrar o seu oráculo. O tarô é dividido em 22 arcanos maiores, que vão falar da jornada da vida, e em 56 menores. Esses 56 menores, como eu já falei, são divididos em 4 naipes, que correspondem a 4 elementos. Por isso, quando nós vamos consagrar pela primeira vez um baralho, quando nós vamos nos conectar profundamente com essas cartas, a minha sugestão é que você trabalhe com os 4 elementos. Tenha um cálice ou um copo para que você coloque água. Tenha uma vela para que você se conecte ao elemento fogo. Utilize incensos para se conectar com o elemento ar. E cristais para se conectar com o elemento terra. Se você não tiver um cristal, você pode trazer para a sua mesa algum elemento de terra. Pode ser um punhado de sal, pode ser um vaso de flores, mas tenha esses elementos dispostos na sua mesa. A ordem deve ser: a terra para o norte, o fogo para o sul, a água para o leste, o ar para o oeste. Você consegue ver facilmente aonde está o norte com a bússola do seu celular. Para começar qualquer trabalho, defume.
independente da religião, defume. Eu vou utilizar para defumação o palo santo. Você pode utilizar um incenso ou qualquer erva de defumação. E a defumação, ela é importante na maioria das religiões. Os católicos defumam, os umbandistas defumam. A maioria de nós entende que tirar qualquer energia negativa antes de começar um trabalho é fundamental. Por isso, eu vou começar o meu processo de defumação. Eu, particularmente, gosto de separar os 22 arcanos menores, defumá-los. Depois eu pego os 56 arcanos menores, defuma. E nós vamos mudar as câmeras para vocês verem como é feita a consagração. Aí eu vou pegar o meu baralho, que já está devidamente separado, e vou começar a me conectar profundamente com as cartas. O louco é o início da... O louco é o início da jornada. O mago é aquele que me dá todas as ferramentas que eu preciso. A sacerdotisa é a que vai me trazer a conexão com o meu eu interior. A imperatriz é o crescimento e a fertilidade. O imperador é a ordem e a disciplina. O papa é aquele que me dá tradição e fé. Os enamorados é o poder das escolhas, principalmente as feitas com o coração. A carruagem é a vitória. A força é o nosso domínio sobre os nossos medos internos. O eremita é a introspecção necessária. A roda da fortuna é o que me traz ao centro, ao equilíbrio. A justiça é a ponderação e eu ser justo comigo e com os outros. O pendurado é aquele que me faz ter uma pausa e talvez olhar as coisas de uma outra forma. A morte é um convite para que eu desapegue do passado. A temperança é a necessidade de equilibrar duas coisas. O diabo é o apego ao material. A torre é a destruição de velhas crenças. A estrela é a renovação da fé. A lua é um momento de olhar um pouquinho mais para dentro, antes de ser cegado por um brilho intenso do sol. O julgamento é o momento de se libertar e o mundo de alcançar a plenitude. Quando eu me conecto com essas 22 energias, eu estou conectada aos 22 arcanos maiores do tarô. Coloco eles para cima e vou começar a me conectar com os 56 arcanos menores do tarô. O Ás de Espadas, ele vai me trazer clareza e novas ideias. É o início da minha jornada mental. O 2 de Espadas é uma indecisão. É aqui que eu preciso escolher, porque no 3 eu vou ter uma dor emocional. O 4 de Espadas é o descanso, uma recuperação. O 5 são conflitos e perdas. O 6 é a transição para algo melhor. O 7 é a estratégia necessária. O 8 é um sentimento de aprisionamento. O 9 é uma ansiedade que vem antes do 10, que é uma conclusão, mas é dolorosa. O valete, ele é curioso e vigilante. O cavaleiro, ele é uma ação mental necessária. A rainha, ela é a inteligência e a clareza mental, e o rei é a liderança de raciocínio. Aqui eu me conectei profundamente com o significado das 14 cartas
do naipe de espadas. Coloco elas para cima. Vamos nos conectar agora com o naipe de ouros. O ás de ouros é o início de um novo projeto, alguma coisa material. O 2 de ouros é equilíbrio e adaptação. O 3 de ouros é colaboração e reconhecimento. O 4 de ouros é proteção e estabilidade. O 5 de ouros é perda ou dificuldade. Já o 6 de ouros é a generosidade que vem depois da perda. É equilíbrio. O 7 é a avaliação e paciência. Porque o 8 é o trabalho árduo, o aprendizado. O 9 é a realização. E o 10 é, enfim, a estabilidade. O valete é a oportunidade prática. O cavaleiro é a estabilidade, mas é um progresso também. A rainha é nutrição, é prosperidade. E o rei é a liderança que nós precisamos na nossa vida financeira. Me conectei profundamente com o naipe de ouros. Vamos para o próximo. O ás de paus é um início de movimentação. O 2 é um planejamento, mas ele também tem a ver com escolhas. O 3 é expansão. O 4 é celebração. O 5 é competição, conflito. O 6, reconhecimento, vitória. O 7 é defender a sua posição. O 8 é um movimento rápido. O 9 é a necessidade de persistência. E o 10, de responsabilidades. O valete, ele me dá novas ideias, ele me traz entusiasmo. O cavaleiro, ele tem impulsividade e energia. A rainha, ela tem confiança e liderança. E o rei, ele é o líder com uma visão enérgica. Me conectei profundamente com o naipe de paus. Por fim, vamos nos conectar com o naipe de copas. O ás de copas é o começo emocional. O 2 de copas é a união. O 3 de copas é a celebração. O 4, a introspecção emocional. O 5 é uma perda. O 6 é aquele sentimento de nostalgia. O 7 são muitas escolhas. O 8 é o afastamento emocional. O 9 é a realização. E o 10 é a harmonia familiar. O valete são oportunidades emocionais. O cavaleiro é um movimento emocional. A rainha é a intuição, a compaixão. Do rei, a nossa liderança emocional. Me conectei profundamente com o naipe de copas. Agora eu vou juntar as cartas. Daqui elas já começam a ser embaralhadas, ok? Contudo, nós vamos sempre deixar os arcanos menores separados dos maiores. A menos que você queira um jogo misto, o que eu particularmente não recomendo, nós já deixamos aqui
os arcanos menores separados dos maiores. Então, separei os menores aqui. Eu coloco os menores de um lado, para eu saber. Os maiores do outro. E eu vou dobrar o meu pano. Vou dobrar ele para proteger. Eu coloco a minha selenite aqui, para que o meu baralho já fique limpo. E aqui nós temos duas linhas de pensamento. Eu deixo à noite. Geralmente eu escolho uma lua cheia, crescente e deixo. Gosto bastante de fazer isso na lua crescente, porque ela tá trazendo energia. Na lua cheia eu repito. Não precisa ser com todos os elementos que eu fiz de conexão, mas eu coloco a água, o incenso, a vela e os cristais. E agora eu vou deixar esse baralho, esse deck, dormir numa noite exposto à luz da lua. Ele não precisa ficar para fora, mas é interessante que ele fique exposto, em contato, numa janela que tenha um pouco de sereno, um pouquinho, mas ele vai estar protegido pelo pano. E aqui, o interessante é que a gente consiga deixar ele o máximo possível em contato com a luz da lua. Então, sem nenhum tipo de cortina, ok?